Carambolas Produções, que é a minha produtora. Existe desde 2002, só que ela abriu inicialmente como era da Adri, né, da minha mulher, e ela era uma empresa de promoção de filmes nacionais, de lançamento de longas nacionais. Quando eu a conheci, a gente começou a namorar, aí já tinha virado uma empresa meio que de passar nota, assim, num breve momento. E aí eu ganhei um prêmio para fazer um curta-metragem, a gente fez um curta-metragem que inicialmente nem era da Carambolas, e aí a parada demorou para ficar pronta, acabou que a gente assumiu tudo sozinho, e aí a Carambolas virou uma produtora de filmes, em 2004. E aí depois a gente começou a fazer... Bom, tinha vários dos projetos e tal, mas o que bombou acabou sendo um programa de TV também. Foi o Larica Total, que veio para cá, quer dizer, que era uma ideia minha da Adri, e que aí realizaram um piloto dos amigos totalmente independente no primeiro momento, e aí quando a parada foi para frente eles nos procuraram, a gente realizou aqui 3 temporadas e ficou sendo o nosso produto assim que teve mais sucesso e mais longevo, porque foram 75 episódios, sei lá, tipo, produziu coisa pra caramba. E aí fazemos outros documentários, curta-metragens institucionais, bem pouca coisa assim de institucional, mas principalmente programas de TV. Fizemos mais o Catilene TV pra MTV, pra extinta MTV, Overdose pra extinta MTV, que foi a maior parada que a gente fez. E esse documentário Bonfante, 2 curta-metragens em película, né? O endereço comercial é Rua Senador Eusébio, 6, apartamento 4, o endereço fiscal na Barra da Tijuca. Então, aqui não tem nenhum funcionário fixo. A gente trabalha no sistema de parceria, assim, tem outras pessoas que trabalham aqui dentro, mas com autonomia, cuidando dos seus próprios projetos e que fazem projetos também com a gente, né? Não tem nenhum tipo de vínculo. É tudo, o vínculo é só cada um com o seu próprio projeto. No entanto, quando a gente pega projetos maiores, como foi o Overdose, que eu falei, que era série de ficção e que ficou filmando um mês e pós-produzindo, sei lá, 6 meses e tal, aí a gente chegou a contratar, tipo, 30 pessoas durante um mês e depois, sei lá, mais os profissionais da pós-produção, que eram 4 pessoas, mais uns 6 meses. Geralmente todas as pessoas já são microempreendedores autônomos, independentes, né, MEI. Eles são sua própria pessoa jurídica, então todo mundo é pessoa jurídica, basicamente. O projeto se chama Bonfante. O nome do projeto é Bonfante, que é o mesmo nome do protagonista, do objeto, do documentário. Então, um documentário sobre o trabalho desse pintor carioca que mora até aqui perto da Carambolas, Janguido Bonfante. O meu cunhado nos apresentou, né, eu e a Adri, que é minha sócia aqui, que é diretora do documentário, que a gente se amarrou no trabalho dele, fez alguma amizade e aí Adri desenvolveu um projeto e inscreveu na lei do ISS, né? É um documentário sobre a obra dele, mas baseado principalmente numa retrospectiva de 40 anos da carreira dele e na apreciação que ele e mais 3 críticos fazem da obra dele, assim. E sobre o trabalho dele mesmo, o ofício, tipo, o cara suando no ateliê, carregando tela, montando tela, pintando. Todo o trabalho manual mesmo que envolve o trampo do pintor, que vai muito além de só pintar, né? O meu cunhado, que é o Lobinho, ele fez aula, eu acho, no Parque Lage com o Janguido Bonfante, que é esse pintor. E aí ele falou que era fascinado com o trabalho do cara, que a gente devia conhecer o trabalho do cara, devia conhecer ele, que ele é um cara que, porra, tem um trabalho que ainda não tinha sido suficientemente reconhecido, que era formidável e tal, então que ele sabia que o cara já é meio bombado, mas ia bombar mais ainda e tal, então a gente se aproximou do cara, conheceu ele, começou a trocar ideia e mais ou menos em paralelo. Como ele mora aqui do lado, esse foi um puta benefício, a gente ficou gravando assim ao longo de 2 anos, uma diária aqui, outra ali. E em paralelo, o Dri escreveu o projeto lá na prefeitura. Então a gente ficou captando imagem, que o foda de fazer documentário é isso, às vezes você tem que ficar captando imagem durante muito tempo, dependendo do que for o objeto do seu documentário, você tem que ficar captando imagem durante um bom tempo para tu ter uma parada significativa. Aí deu certo porque o cara tava aqui do lado, então a gente conseguiu ficar, sei lá, acho que no fim gravou 4 anos, tipo, porra, sei lá, 4 diárias por ano.
mas espaçadamente ia acontecer alguma coisa bacana, ele avisava a gente se preparava e tal. E aí, então, quase que em paralelo, a gente já estava fazendo documentário, isso é um fato, acho que, interessante para pensar, né? Que a gente poderia ter começado a fazer e não ter captado. Aí a gente talvez não tivesse tanto fôlego quanto a gente teve. E aí a gente depois pôde ficar assim um ano montando também. Quer dizer, acaba que a verba que a gente tinha para ficar um ano montando era precária, não deu muito certo, várias coisas deram erradas assim na pós-produção. E aí foi precisando de mais tempo, espaçando mais, mas no fim a gente conseguiu montar o documentário e lançar e foi maneiraço. A lei foi a lei do ISS, que é municipal, acho que é gerido pela Comissão Carioca de Cultura, que é vinculada à Rio Arte, ou vinculada, sei lá, submissa a Rio Arte, não sei como se fala. A empresa tal ia recolher imposto para prefeitura e recolhe, sei lá, 10 milhões. Aí tem direito de isentar, investir em cultura, sei lá, 4%, 5%, não sei quanto é. Aí, nesse caso que eu dei exemplo, seria 400 mil, né? Mas não sofreu nenhuma modificação não, salvo no orçamento, porque é muito comum você mandar lá pro ISS, para a Comissão Carioca, um orçamento, vamos supor, para realizar seu projeto, de 300 mil. Aí os caras, de acordo com que critério, eu não sei exatamente, eu suponho que existam critérios, por mais merda que eles sejam. E aí eles glosam alguns itens e sei lá o que, então geralmente eles glosam, sei lá, 30%, 40%. Então, tipo, sempre tem uma glosa, no mínimo 10% eu acho, e às vezes glosa logo 60%. Não sei qual é o critério, mas acho que também se tu pedir muito dinheiro, a tendência é nego glosar mais. Porque a gente tinha proposto, sei lá, fazer um projeto com 300 mil, aí fez com 160 mil, tô chutando mais ou menos, mas deve ter sido em torno disso. Fez com o dinheiro que a gente conseguiu, não ficou correndo atrás de captação adicional, nenhuma outra lei. Acho que a gente até chegou a conseguir o certificado da Rouanet para esse mesmo projeto, só que não rolou patrocínio. E a gente conseguiu uma captadora de recursos e ela conseguiu patrocínio pela lei do ISS e a gente foi embora e realizou o filme, pô, com uma equipe pequenininha, a gente realizando tudo. Esse projeto especificamente foram, cara, 4 pessoas fazendo. Eu, Dri, Camila, 90%, e aí mais o colorista, o cara do som e o Lobo, que deu uma bola na produção em algum momento. Mas, tipo, o grosso, 90% do filme foram 3 pessoas, aí tu consegue realizar também. Cara, eu não lembro quais contrapartidas foram exigidas pela prefeitura, mas eram bem simples nesse caso. Não sei se porque eles já glosam sempre o orçamento também, eles não enchem tanto saco, mas eram umas coisas bem triviais de entregar tantos DVDs e botar a marca no cartaz. Não era a marca no filme, obviamente, e tal, eram contrapartidas bem simples, né? Eu acho que não entrou nem nenhuma marca de empresa, foi um caso meio excepcional, meio maluco, porque como a gente conhecia essa captadora de recursos, que meio que já tinha uma carteira de clientes que usavam regularmente a lei do ISS, ela acaba trabalhando de um jeito meio diferente, que ela oferece, acho que um grupo de projetos assim, todos os empresários já põem o dinheiro na mão dela, digamos assim. E aí ela oferece ela tem os projetos que foram aprovados pela prefeitura que estão para ela captar, e aí ela oferece esses projetos para as empresas. Ela tinha dinheiro para o nosso projeto, só que nenhuma empresa escolheu o nosso projeto no fim das contas. Então a gente botou a marca dela, o crédito dela de captação da empresa dela, mas não entrou nenhuma marca de uma empresa privada. Então, quer dizer, é um caminho meio pouco típico, né? A empresa não investiu diretamente no nosso projeto, sacou? A empresa já tinha aprendido a usar a lei e ela sabe que isso vai reverter em marketing para ela mesma. Então ela já põe o dinheiro na mão dessa captadora. E aí, por um acaso, nenhuma empresa quis vincular a marca dela ao nosso projeto. Então a gente conseguiu dinheiro e não precisou botar nenhuma marca. Então teve muito investimento, mas basicamente de mão de obra e equipamento. Nunca quantifiquei, mas sei lá. No fim das contas, falando hipoteticamente que a gente tenha feito filme com 150 mil, eu imagino que se eu fosse orçar toda a mão de obra que a gente colocou por conta própria e todo o equipamento que a gente botou, talvez tivesse investido pelo menos aí mais 50% desse valor, sei lá, uns 75 mil.
Nunca quantifiquei isso direito. Poderia quantificar, seria interessante, mas que a gente fica sempre com a nossa câmera sempre disponível, a nossa mão de obra mesmo, de parar o que a gente está fazendo e filmar o filme, sacou? Mas é isso, são coisas que a gente pode resolver em casa. A parte mais difícil foi a pós-produção, a edição, propriamente dita. Mas porque tiveram várias nuances aí, né, nesse processo de pós-produção, né? Em especial da edição. Mas o fato é que, por também trabalhar com muita restrição orçamentária, como vocês estão analisando desse ponto de vista, o negócio é o seguinte, se fosse para resumir o problema que teve na pós-produção, faltou uma pessoa com distanciamento para editar o vídeo. Ou seja, se a gente tivesse mais grana, poderia ter contratado essa pessoa. Uma pessoa que tem experiência de montagem com documentário e que não conhecesse o pintor, não tivesse gravado nada, só pegasse o material filmado para olhar com distanciamento e montar. E como eu não tinha essa pessoa, nós mesmos fomos montar, isso foi muito rame-rame, muito difícil, muito frustrante, demandou muito tempo, as pessoas, as ideias, para achar o fluxo das ideias e tal. Meio que ficou um documentário de montagem, que você tem que inventar o roteiro na ilha e tal. Isso foi muito difícil. Então, falando desse papo todo de lei de incentivo e tal, orçamento, restrição orçamentária, não sei o que, reestruturação do projeto, eu penso isso, que se tivesse tido uma margem maior, se a gente tivesse trabalhado com orçamento melhor, a gente poderia ter chamado uma pessoa bacana que fizesse esse meio de campo, que ia facilitar muito a vida. E eu faria tudo de novo, sim, porque a maneiraço está sempre se desafiando e aprendendo, né? Se fosse fazer de novo, os desafios iam ser diferentes, porque a gente já ganhou um braço muito mais forte de edição, tanto eu quanto a Adria. Cara, eu acho que o benefício é incentivar a cultura. Ponto. Esse benefício por si só já é suficiente porque, tipo, a cultura é o maior patinho feio, né? No orçamento da sociedade. E as paradas que se financiam sozinhas são as paradas do mainstream que, porra, tem dinheiro a rodo envolvido, é tudo financiado pela indústria e tal. Então as leis de incentivo existem para incentivar a cultura num sentido mais diverso e plural e tal, coisas fora do mainstream e tal. Então o incentivo por si só já justifica, né? Todo o benefício que precisa é uma peça ser realizada, um livro ser publicado, um filme ser feito. Isso já é foda. Que se consiga dinheiro para isso, apesar de ser muito difícil. E o malefício também é que eu acho que a maior parte da captação fica sempre concentrada em mão dos caras que já têm a estrutura para rodar a máquina e já tem o currículo, então fica sempre rodando em torno de uma panela. Se você for analisar todas as leis, tanto ISS quanto ICMS, que é estadual, quanto leis federais, audiovisual bom, todas essas leis que são uma porrada, lei Rouanet, não sei o quê, a captação sempre, por mais cota que o governo federal tenha inventado, não sei o que, a captação fica sempre, acho que, sei lá, 70%, 80% da verba gravitando em torno das produtoras que já têm estrutura para se manter ali na máquina de editais, na máquina disso tudo, de aprovar e de prestar contas. Tipo assim, ninguém nunca faz uma acariação, uma comparação assim de tipo ver quanto de dinheiro foi investido no projeto e o filme que foi filmado. Tinha que ter um cara que fosse o perito disso, cara. Os caras gastaram 200 mil. E aí você vê o que foi feito com 200 mil. Pô, pode ter sido uma parada de mentira, que era um cara no quarto que foi gravado em um dia, falando uma besteira. Ou uma parada gigante que você vê 15 minutos da parada e fala, porra, isso daí o nego ficou 3 anos fazendo, se fudeu pra montar, tá certo. Seria muito mais importante do que, porra, ficar sabendo se a nota do táxi foi preenchido certo, se... Tipo, em princípio, inventa uma barra de norma técnica para prestação de conta que, porra, é fácil de burlar. Você só tem que entender a técnica, entender o que é exigido e ficar seguindo ali, mas você pode usar o dinheiro de uma maneira totalmente... Então não é garantia nenhuma de lisura e ninguém faz esse tipo de análise, de ver o dinheiro que foi investido e o produto que foi entregue. Que qualquer pessoa, produtor cultural com discernimento vai olhar uma coisa, olhar outra e falar, pô, valeu a pena esse dinheiro público ter sido investido nisso.
Ou não, tipo... Também tinha que ter a análise desse mérito, sacou? Até porque a gente aqui, tudo que a gente realizou, brother, foi com pouco dinheiro pra caramba e fez paradas gigantes. Edital é uma parada que inventaram pra distrair o artista.